Olá, segundo ano, voltamos. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade para a gente dar uma recapitulada no conteúdo que nós vimos antes das férias e vou passar mais uma ferramentinha nova, certo? Então, antes das férias nós vimos marcadores, numeração, preenchimento, borda, vimos vários aspectos a respeito de formatação de texto. Então, nós vamos rever isso hoje. E depois eu vou passar mais uma ferramentinha para vocês acrescentarem aí no conhecimento que vocês têm até agora, certo? Vou compartilhar a tela para que vocês possam me acompanhar na explicação. Vamos lá. Então, essa é a atividade que vocês vão receber. Lembrando, como eu sempre lembro, não se esqueçam de identificar aqui a turma de vocês e o nome, certo? Lá no rodapé tem meu endereço de e-mail para que vocês possam me enviar assim que terminarem a atividade. Então, a atividade de hoje se trata de um texto bem simples. Ao final tem uma imagenzinha que eu vou mostrar para vocês também como faço para colocar essa imagem, certo? Aqui nós temos a numeração, nós temos o preenchimento, certo? Então, vocês chegaram a usar aqui o preenchimento, que é o sombreamento, a bordinha, vocês colocaram também. Aqui nessa atividade vocês não vão precisar usar a borda, tá? Mas outras questões que nós vimos antes das férias, vocês vão acabar revendo. Então, vamos lá. Vou deixar aqui uma tela em branco para fazer um pedacinho da atividade com vocês. Ok. Deixa eu colocar a minha tela aqui. E vou diminuir um pouquinho essa daqui. Excelente. Muito bem. Então é o seguinte, primeira coisa que vocês devem fazer antes de formatar, o ideal é sempre iniciar pela digitação, certo? Então eu vou colocar aqui o título, curiosidades curiosidade animal. Embaixo, as formigas. Nós faremos alguns textos a respeito de animais para poder fazer revisão, para vocês poderem experimentar outras ferramentas, certo? Então, serão mais ou menos nesse formato. E aí vocês vão colocar. Não precisa colocar o número 1 e o pontinho, porque se trata da numeração. Eu coloquei aqui, ele já identificou como a numeração. Mas não precisa colocar, porque vocês podem colocar no final. Então, relembrando da atividade que nós fizemos, dá para digitar tudo e depois selecionar e colocar a numeração. Ou fazer como a Pro está colocando, né? Então, as formigas, eu vou colocar só um trechinho, tá? As formigas são os insetos, tá ótimo. Aqui embaixo, as formigas são insetos que vivem. Ok, vamos para 3. Eu não vou digitar ele completo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas vocês vão digitar ele inteiro, tá? Então, antes de colocar os ovos, as formigas, vou precisar da palavra formigas. Tá no mundo cerca de 18 mil formigas. Acho que vou fazer mais um, tá? Espécies de formigas. Vou colocar aqui espécies, né? Vamos colocar. E o último, as formigas são tão antigas, etc, etc, etc. Ok. Com esse trechinho do nosso texto, já dá para experimentar as ferramentas que nós vamos ter que utilizar nessa atividade, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, alinhamento do texto. Isso vocês já fizeram. Então, coloquem o título ao centro, utilizando aqui, deixa eu colocar, tela cheia. Então, vou colocar o título centralizado. Se eu quero colorir o fundo da minha linha no todo, desde o início da margem à esquerda até o fim da margem à direita, como é que eu faço? Baldinho de tinta, sombreamento. Então, vocês podem colocar ali uma cor. Não precisa ser a mesma que a Pro usou, vocês podem colocar a que vocês quiserem. Formatação do título, também podem
ficar livres para escolher o tipo de fonte, se vocês querem colocar negrito, itálico, sublinhado. Vou colocar aqui um qualquer. Ok. Vou colocar aqui uma fonte branca. Está ótimo. As formigas, aqui eu vou colocar marronzinho. Olha, Pro, não tem o marronzinho aqui. Como eu faço? Aqui nós temos mais cores, certo? Então, mais cores, vocês podem ou pegar pela colmeia de cores, tá? Então, se vocês encontrarem a cor que vocês querem, podem colocar. Por exemplo, peguei o marronzinho aqui. Ou vocês podem vir aqui no personalizar e vocês podem escolher aqui no meio. E se é um tom mais escuro ou mais claro, tá? Então, eu vou pegar aqui um marrom bem escuro. Ok. Coloquei ele no fundo, dei um ok. Vou colocar aqui o título centralizado, vou aumentar a fonte. Tudo isso vocês já fizeram 1000 vezes esse ano. Vou colocar um sublinhado. Lá eu usei ondinha, né? Vou usar esse daqui pontilhadinho, igual uma fileira de formigas. Muito bem. Ok. Se eu quiser formatar marcador ou numeração, basta eu clicar em um item da lista e ele seleciona todo o conjunto, tá? E agora ele está pronto para ser formatado. Então, eu também quero colocar um marronzinho, quero colocar um negrito, aumentar um pouquinho a fonte, certo? Uma outra coisa que nós fizemos, mas eu não repeti em outros vídeos. Eu vou aproveitar esse daqui para reforçar essa ferramentinha. Nós temos aqui a ferramenta de letras maiúsculas e minúsculas, que é controle de letra maiúscula e minúscula. Eu escrevi formigas tudo em minúsculo, mas lá na nossa atividade estão maiúsculas, né? Ah, eu vou ter que digitar de novo? Não. Você pode selecionar, vir aqui na ferramenta de maiúsculo e minúsculo, escolher maiúsculo, tá? Ou dar 2 cliques. Os 2 cliques podem ser usados quando você vai selecionar apenas uma palavra. Então, ó, facilita a nossa vida. 2 cliques, já selecionou, tá bom? 2 cliques, selecionei, vou colocar maiúsculo, 2 cliques, maiúsculo, certo? Muito bem. Então, já revimos várias questões a respeito das aulas que foram dadas antes das férias. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar uma formatação para a primeira formiga, certo? E depois eu vou explicar para vocês para que serve o pincel de formatação. Então, vamos lá. Vou pegar a primeira formiga, a formiga que aparece na primeira curiosidade, selecionei ela. Eu vou escolher uma formatação, a formatação que eu quiser. Por exemplo, eu vou colocar Cooper Black, vou colocar tamanho 14, vou colocar da cor marronzinha, vou colocar o que mais? Itálico. Pode ser, né? Vou colocar também o sublinhado de pontinho. Muito bem, acho que tá bom, né? Feito isso, vocês vão fazer o quê? Vão repetir a formatação nas outras formigas. Nossa, Pro, são 10 formigas, eu vou ter que repetir um por um. Não é necessário se vocês souberem utilizar o pincel de formatação, tá? Dependendo da versão que vocês estão usando, se for uma versão muito antiga, talvez não esteja tão aparente o pincelzinho de formatação, mas ele tem essa imagenzinha, tá bom? Ele pode estar em outro local, mas ele está por aí. Em último caso, se vocês não conseguirem encontrar o pincelzinho de formatação, aí vocês vão ter que fazer a mesma formatação para as outras formigas que aparecem nos outros itens da lista que vocês têm aí no texto, certo? Então, nós vamos utilizar o pincel de formatação para não ter que repetir a formatação em todas as formigas. É para isso que serve o pincel de formatação, para você copiar uma formatação para um texto ou um trecho do texto que você tem digitado aí no Word, sem ter que aplicar lá fonte, tamanho, cor, itálico, sublinhado, tudo de novo. Vocês vão entender agora o que a Pro está falando. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa formiga
E vou pegar o meu pincel e vou passar em cima da outra formiga. Ih, a Pro pegou um Szinho a mais, olha, vou voltar. Então, vou selecionar, deixa eu aumentar aqui, aproximar a tela. Peguei o meu pincelzinho, vou passar o pincel em cima da outra formiga. Ficou o F de fora, olha lá. Deixa eu aproveitar e colocar aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma formatação emprestada, estou utilizando ela em outra palavra. Vou pegar de novo o meu pincel e vou passar em cima da formiguinha, certo? Então, de novo, olha lá. Selecionei aqui o que eu vou usar como referência. Vou pegar o meu pincel e vou passar por cima da palavrinha formiga. Olha, já tá funcionando muito bem, né? Agora eu vou pegar, passar de novo o pincelzinho na próxima formiguinha. E assim por diante, tá? Selecionem a formatação que vocês querem copiar, peguem o pincel e apliquem na próxima palavrinha de formiga. Dessa maneira, vocês não terão que fazer a formatação de novo a cada formiguinha que aparecer no texto. Certo? Então, essa é uma das maneiras que facilitam na hora de repetir a formatação em vários itens, em vários locais, várias palavras que estão no seu texto. Ao invés de fazer uma por vez, vocês podem utilizar o pincel e repetir a formatação, passando o pincel em cima de onde vocês querem aplicar a mesma formatação que vocês já utilizaram, ok? Vou repetir, vou fazer mais uma vez. Então, vamos lá, vou voltar, voltei tudo. Vou deixar ali meu pontilhadinho. O pincel de formatação serve para, olha lá, quando a gente para o mouse ali em cima, ele aparece uma definição, uma descrição da ferramenta. Então, isso que a Pro está falando está ali, ó. Tá bem ali. Então, vamos ver. Olha lá. Pincelzinho de formatação serve para aplicar a formatação em vários locais. Clique 2 vezes no pincel de formatação e aí tem o passo a passo. Olha lá, selecione o conteúdo com a formatação desejada, clique no pincel e selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Tudo isso que eu expliquei para vocês tem no balãozinho. Então, se vocês não entenderam, parem o mouse em cima da ferramenta que aparece um balãozinho de descrição. Vamos lá, vou fazer mais uma vez. Selecionei a minha formiguinha já formatada. Vou pegar o meu pincel e vou passar em cima da próxima formiga. Olha lá, ele copiou a mesma formatação. Fonte, tamanho, cor, negrito, itálico, sublinhado. Tá tudo igualzinho à primeira formiga. Vou aproveitar que esse daqui já está selecionado, pegar o pincel aqui, vou passar na próxima formiga. Olha lá, copiou a formatação, né? Vou pegar o meu pincel, passar na quarta formiguinha. Deu certo, né? E agora o último, peguei o meu pincel e vou passar na quinta formiguinha. Muito bem. Dessa maneira eu fiz apenas uma formatação. O resto eu passei o pincel para copiar a formatação que eu havia colocado na primeira listinha, no primeiro número ali, no primeiro item, na primeira curiosidade. Certo? Então, a atividade de hoje é essa. O principal é a gente rever o que já vimos antes das férias, a questão de alinhamento, a questão de numeração, o sombreamento, a bordinha, né? Essas questões vocês já viram antes das férias, então a gente vai dar uma retomada. E essa ferramentinha nova que vai facilitar muito a vida de vocês, certo? Agora, nós temos uma novidade que, na verdade, nós vamos fazer muito, demais, quando nós estivermos lá no terceiro ano, que é mexer com objetos, certo? Nós temos aqui na nossa atividade uma formiguinha, vocês estão vendo ali no final?
é muito fácil colocar essa formiga. Isso não é obrigado a fazer nessa atividade, não é obrigatório, tá bom? Vocês podem fazer se vocês quiserem, mas como não se trata de uma matéria do segundo ano, fica como opcional, certo? Então, debaixo do texto, terminou o texto, vocês vão vir na guia inserir, na aba inserir, e tem a opção imagem online, certo? Dependendo da versão que vocês tiverem, talvez não esteja dessa maneira, mas imagem online. Vocês vão abrir essa janelinha que tem a opção de busca, né? E vão digitar ali, formiga. Formiga. Muito bem. Vou pegar uma formiguinha. Acho que vou pegar até uma... pegar essa primeira. Olha lá. Quando a imagem vier maior ou menor do que você precisa, do que você deseja, você pode utilizar esses pontinhos em volta da imagem para diminuir a imagem ou aumentar, tá bom? Então, se eu utilizo, por exemplo, esses pontinhos das laterais, eu vou esticar a imagem. Se eu utilizo esses pontinhos do topo e do fim da imagem, eu vou deixar ela maior, mais comprida ou menos, tá? E se eu utilizar os das diagonais, que são esses das pontinhas, ele aumenta ou diminui por igual, sem distorcer a imagem, certo? Feito isso, tá excelente. Pode salvar e peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para quem puder ajudar vocês, para me enviar a atividade ou imprimir e deixar na escola para eu poder pegar, certo? Então, por hoje é só. Na semana que vem eu vou trazer mais uma atividade relacionada a bichinho, para a gente poder conhecer mais ferramenta aqui no Word, certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.